senhores membros do Governo, Sr. Ministro, o problema que hoje trazemos ao debate não é como disfarçar a pobreza, que foi o exercício que o Sr. Ministro fez na sua intervenção. O problema que trazemos a debate é como resolvemos efetivamente o problema de pobreza no nosso país. Nós, o PCP, sabe muito bem como é que chegamos a estes níveis de pobreza. Sabemos muito bem o quando e o porquê. Sabemos que a pobreza começou a aumentar significativamente a quando dos PECs assinados pelo PS e pelo PSD. Sabemos muito bem que foram as troicas, a nacional e a estrangeira, com o seu memorando de entendimento assinado pelo PS, pelo PSD e pelo seu CDS, que começaram a agravar significativamente a pobreza no nosso país. O Sr. Ministro sabe muito bem, e o PCP daqui o acusa, que o Governo aumenta a pobreza por uma opção ideológica. E é uma opção ideológica porque é condição fundamental para garantir os lucros dos grandes grupos económicos. O Sr. Ministro promove um processo de concentração de riqueza para que, no ano em que registramos o maior agravamento da pobreza desde o fascismo, os grupos económicos tenham lucros obscenos. EDP 1.005 milhões, Portucel 210 milhões, BES 517 milhões, Galp 310 milhões, Sonai 319 milhões, Jerónimo Martins 382 milhões, para que estes senhores tenham estes lucros obscenos no ano em que a pobreza mais aumentou no nosso país. O Governo promove o empobrecimento do nosso país, atira 2.700.000 portugueses para a pobreza. É esse o facto e a realidade indesmentível. O Sr. Ministro vem aqui dizer-nos: estou muito preocupado com a pobreza e fiz isto, aquilo, aquilo outro e aquilo outro e aquilo outro. Ó, Sr. Ministro, temos um problema. É que se o Governo fez isso tudo, como é que explica o aumento da pobreza? Como é que explica que os dados do INE sejam indesmentíveis num agravamento significativo da pobreza no nosso país? Sr. Ministro, a sua propaganda não cabe na realidade do país, Sr. Ministro. A sua propaganda não cabe na realidade concreta das pessoas. A pobreza entre os desempregados aumentou. Como aumentou a pobreza entre os empregados e o desemprego, Sr. Ministro? Sabe muito bem que os inativos, os desmotivados, os estágios e a formação profissional, se somar isso tudo, temos hoje 22% de desemprego. Não diminuímos o desemprego. Ele aumentou e significativamente no nosso país. A bancada do CDS pode-se rir à vontade, mas lá fora quem assiste a este debate sabe que o desemprego é um flagelo social que não está a ser resolvido por este Governo. É da responsabilidade. Olha, e mais, se o Governo estivesse preocupado em resolver o problema do desemprego, poderia perfeitamente parar com o processo de requalificação. Não! O Governo pretende despedir mais 620 trabalhadores da Segurança Social, muitos deles com incapacidades superiores a 60%, como ontem mesmo o PCP denunciou, e vai despedi-los, e portanto isso demonstra que o Governo está muito pouco preocupado com o desemprego no nosso país, antes pelo contrário, promove o desemprego. Terceiro argumento: 2014, 2015, a situação é melhor. O Sr. Ministro sabe muito bem que o que mudou para pior. E se o Sr. Ministro ouvisse aquilo que são as declarações da Cáritas de Portimão, hoje mesmo, que afirmam que nunca viram, que não têm visto os pedidos de ajuda diminuir, antes pelo contrário, os pedidos de ajuda e de carência alimentar têm vindo a aumentar significativamente, não dizia que 2014 e 2015 foram melhores. Para concluir, Sr. Ministro, o combate à pobreza não é nem nunca foi a intenção do Governo combater a pobreza. Porque para combater a pobreza, Sr. Ministro, é preciso distribuir melhor a riqueza nacional. E o que o Governo faz é um processo deliberado de concentração da riqueza. Um processo que tem como objetivo para que meia dúzia de pessoas tenham um conjunto significativo da riqueza nacional, se promova a riqueza no nosso país. Este é o verdadeiro programa político do Governo: concentrar a riqueza à custa do empobrecimento da grande maioria das pessoas.